Fala, turma. A essa altura do campeonato, eu imagino que vocês já devem estar percebendo que os vídeos têm números no título. Então, eu, dentro da minha cabeça, tenho uma estrutura que pensa esses vídeos como uma sequência de histórias, né? Eu mencionei no vídeo anterior que é importante que a gente aprenda a contar histórias, né? E embora talvez eu não seja a melhor pessoa do mundo para contar histórias, eu sinto que eu tenho uma habilidade um pouquinho acima da média, pelo menos em relação às outras pessoas, de criar narrativas que conectam coisas diferentes, né? Isso é uma coisa que eu exercito bastante, que eu ativamente busco melhorar, porque eu acredito que essa habilidade ela melhora muitas outras coisas dentro do meu emprego e dentro de vários outros aspectos da minha vida pessoal e profissional. E tendo em vista, né, que nos últimos dois vídeos a gente mencionou sobre aprendizagem, sobre fazer, sobre contar histórias, eu mencionei muito crianças, né? Eu falei que, olha, crianças elas aprendem naturalmente porque as crianças são fazedoras, elas aprendem naturalmente porque elas não têm medo de errar, elas não são estigmatizadas pelo erro e elas aprendem naturalmente porque elas perguntam muito e elas são muito interessadas por histórias. Tudo bem? Nesse sentido, eu passei algum tempo estudando sobre quais seriam as características de pessoas que aprendem com muita facilidade. E aí não pensando apenas em crianças, né? E eu me deparei com um material de uma autora americana chamada Erica Anderson. Ela é líder de uma empresa que lida com principalmente treinamento de líderes para corporações, né? E ela fala muito sobre a aprendizagem desses líderes, porque se a gente for pensar, o nosso cérebro ele tem uma estrutura, né, vamos dizer, física, neurônios, sinapses e tal, que foi moldada por meio da evolução. Então, vários milhões de anos aí criaram a estrutura que nós temos hoje. Mas o nosso cérebro, tendo em vista que ele foi moldado pela evolução, e a evolução é muito lenta, ele talvez não esteja preparado para lidar com algumas das coisas que a gente tem hoje no nosso cotidiano. Então, por exemplo, o nosso cérebro ele é muito bom em aprender coisas novas quando a gente é criança, mas na medida em que a gente chega na fase adulta, a gente perde um pouco dessas características e isso é natural, gente. Principalmente pelo fato de que, ao longo do processo evolutivo, enquanto o ser humano estava evoluindo, né, no momento em que esse indivíduo chegava na vida adulta, e por vida adulta eu não quero dizer 28 anos, 26 anos, eu quero dizer tipo 14 anos, né, porque para muitas tribos de povos ancestrais, né, quando principalmente homens, né, chegava ali por volta de 13 a 15 anos, 13, 14, 15, eles eram passados por um ritual de iniciação e eles se tornavam adultos, tudo bem? Isso está relacionado até à própria idade reprodutiva, né, que a maioria a puberdade ali começa a liberar, digamos assim, aqueles indivíduos para serem reprodutores também dentro da tribo. Então, no momento em que ele chega na idade adulta, é importante a gente perceber que na época em que a gente tinha esses povos ancestrais, o mundo mudava muito pouco, ou virtualmente não mudava, né? Então ele aprendia uma série de habilidades na medida em que ele era uma criança, isso até uns 10, 12 anos por aí, e no momento em que ele adquiria um corpo de habilidades que pudesse garantir a sobrevivência dele, a sobrevivência da tribo, e que ele pudesse ajudar a tribo, ele chegava na idade adulta, porque na idade adulta não era requerido ele aprender praticamente nada novo. Ele ia aperfeiçoar algumas das habilidades que ele já tinha, mas, digamos assim, era muito difícil um adulto de 30 mil anos atrás se deparar com uma situação na vida adulta que ele nunca tinha se deparado quando ele era criança. É muito difícil que isso acontecesse, porque o mundo mudava muito pouco, tudo bem? O avanço, os saltos tecnológicos eram muito pequenos, as mudanças na estrutura da sociedade eram muito pequenas, os rituais que eles praticavam, as mudanças nos rituais eram muito pequenas, levava várias gerações para que alguma mudança realmente significativa acontecesse. Então era natural que o adulto perdesse um pouco da capacidade de aprendizagem, porque isso não era requerido dele. E o que a Erica Anderson defende, muitos outros líderes defendem, né? Líderes não, né? Vamos dizer assim, pessoas que trabalham com treinamento de liderança, né? Eles defendem que a nossa sociedade atual, ela está mudando muito rápido. Ela nunca mudou tão rápido na história da humanidade, né? Então a gente teve mudanças muito rápidas ali durante a Idade Média, comparado com 30 mil anos atrás? Certamente. Nós tivemos mudanças ainda mais rápidas no Renascimento? Certamente. Nós tivemos mudanças ainda mais rápidas quando se introduziu a mídia de massa, primeiro o rádio, depois a TV? Com certeza. Mas mesmo assim não existe precedente para o que a gente está vivendo hoje. A questão de você estudar alguma coisa na faculdade e 5 anos depois aquele conhecimento não ser totalmente aplicável porque o mundo teve uma disruptura. Então vamos pensar na galera da ciência da computação, né? O pessoal que, principalmente que trabalha com programação.
Quem entrou na faculdade em 2015 provavelmente se deparou com um cenário completamente distinto daqueles que entraram em 2021, que também será um cenário diferente daqueles que vão entrar em 2025. Por quê? Porque em 2015, a galera que entrou em 2015 e se formou em 2020, provavelmente se formou sem ChatGPT e sem Copilot, que são hoje inteligências artificiais que ajudam na programação, na geração de códigos. Tudo bem? Eles se formaram sem, então eles tiveram que aprender basicamente tudo na mão, né? Quem entrou na faculdade para aprender programação, ou né, não necessariamente na faculdade, mas fez algum curso, entrou em 2021, já aprendeu durante o curso que existiam essas ferramentas. Talvez elas não estivessem implementadas nos currículos das universidades, mas de alguma maneira os alunos eles aprenderam que eles podiam tirar vantagem daquilo ali. E eu vejo que não faz muito sentido, pensando no futuro dessa área, né? Eu não sou dessa área, mas vendo ela de fora, não me parece fazer muito sentido você não incorporar isso no currículo. Você não colocar essas ferramentas dentro do currículo e dentro de alguns anos, talvez a gente começar a ensinar programação para os alunos, não da maneira como se ensinava há 10 anos atrás, mas da maneira de tipo, olha, você precisa aprender, mas você vai ganhar tempo usando o Copilot para fazer um debug, né? Você vai fazer correção de erros mais rápido, você vai avançar no teu código mais rápido. E, gente, eu estou falando em 10 anos. Eu estou falando em pessoas que aprenderam... Imagina o sujeito que aprendeu programação em 2004, 2003, né? O cara tinha um Intel Pentium 2, ele não tinha internet em casa. Ele tinha internet talvez na faculdade, ele não tinha internet em casa. Ele não tinha um celular que tirava foto. Esse sujeito que entrou na faculdade e aprendeu programação em 2002, ele ainda está no mercado de trabalho. Na verdade, ele é um jovem profissional ainda. Ele nem está próximo de se aposentar. E o mundo do trabalho dele mudou completamente em 20 anos. Como que o cérebro dele supostamente deve acompanhar essas mudanças, sendo que o cérebro foi desenvolvido para aprender muitas coisas na infância e não aprender muitas coisas novas na idade adulta, pelo menos isso não era requerido do cérebro, essa chamada neuroplasticidade, né, essa adaptação do cérebro para coisas novas, isso não era requerido do cérebro, e agora é. Agora o cara está há 10 anos no mercado de trabalho e ele precisa aprender habilidades novas, né? O sujeito que entrou na faculdade em 2002, se formou em 2006, 2007, ele está tendo que aprender todo um corpo de habilidades novas que muitos dos concorrentes dele, que são jovens ainda, já estão vindo como nativos, né? Obviamente, se essas pessoas buscarem esse conhecimento. Então, o mercado de trabalho ele está exigindo uma competição por aprendizagem muito grande, né? E essa Erika Anderson que eu mencionei, essa pesquisadora, ela buscou entender e ela busca treinar pessoas sobre como elas podem se tornar aprendedoras mais rápidas na idade adulta, porque a velocidade com a qual você aprende um conteúdo novo é uma habilidade adaptativa do ponto de vista da nossa evolução atual. Então, obviamente, hoje a gente não compete pela sobrevivência, no sentido de sobrevivência do mais apto, né, como era no passado, questão de predadores, mas a gente continua competindo por recursos. As pessoas continuam competindo por empregos, as pessoas continuam competindo por posições sociais, por posições hierárquicas, tudo bem? Por parceiros, por que não, né? Porque hoje em dia o status social da tua profissão pode estar associado a você conseguir um parceiro melhor ou pior, tudo bem? Então a gente continua competindo por recursos. E a Erika defende que a melhor habilidade hoje para te colocar em vantagem nessa disputa por adaptação é a capacidade de você aprender mais rapidamente um assunto novo. Por quê? Porque todo ano, todo mês, toda semana aparece alguma coisa nova sobre a qual você tem que aprender e a maioria das pessoas não está preparada para aprender isso. Então, se você é capaz de aprender mais rápido, você tem vantagens adaptativas contra as pessoas que estão ao seu redor. E ela elencou no site dela, no blog, ela tem alguns vídeos, ela tem alguns cursos, no material que ela produz, né, ela elencou 4 características que ela chama de características dos grandes aprendedores, ou daquelas pessoas que ela fala que têm agilidade de aprendizagem. Então, learning agility. São pessoas que têm a capacidade de aprender, descartar coisas antigas e reaprender coisas sobre uma ótica diferente, né, com facilidade. Então, as 4 coisas que ela elenca, né, é uma sigla em inglês que seria ANEW, A-N-E-W, né, que eu traduzindo para o português, uma tradução livre seria AACD, que seria aspiração, é a primeira, autoconsciência neutra, é a segunda, curiosidade, ou você pode até colocar um adjetivo, né, curiosidade infinita, é o terceiro, e disponibilidade ou vontade de errar primeiro, ou disponibilidade de ser ruim primeiro. Em inglês seria willingness to be bad first. Tudo bem?
A gente vai explorar cada uma dessas 4 aqui para vocês entenderem as pessoas que têm elas, né? E, de novo, que as crianças têm todas elas naturalmente. A aspiração, ela é simplesmente a vontade de aprender alguma coisa, tudo bem? Todas as crianças têm isso no sentido de que isso foi moldado evolutivamente, certo? Quando as crianças, vão pensar 30 mil anos atrás, elas estavam numa tribo ancestral. As crianças que tinham, provavelmente, que eram consideradas como membros mais valiosos da tribo enquanto crianças, eram aquelas que se disponibilizavam para aprender mais habilidades que no futuro seriam requeridas para ela como sendo úteis para a tribo. Então a criança que aprendia a fazer um pote, que aprendia a fazer um artesanato, que aprendia a pescar, a caçar, essa criança que aprendia mais, ela tendia a ser uma criança mais valiosa para o grupo. E se alguma coisa acontecesse, né, que, meu Deus, a gente é obrigado a salvar uma criança e talvez não a outra, isso, de alguma maneira, consciente ou não, isso ia talvez decidir o futuro dela. Se de repente ela caísse num rio com uma amiguinha dela e ela fosse uma criança que fosse mais propensa a aprender do que o amiguinho dela, que também era da tribo, talvez os adultos se empenhassem mais em salvar ela do que salvar outras crianças. Então a habilidade de aprender, né, a vontade de aprender, que a Erika Anderson chama de aspiração, é naturalmente uma coisa que motivou uma adaptação no nosso aparato cognitivo, de modo que os indivíduos que tinham mais vontade de aprender, eles eram mais aptos para a transmissão dos seus genes futuros para a sobrevivência. Tudo bem? Então, quer dizer, isso de alguma maneira acabou se filtrando, de modo que hoje todas as crianças têm essa habilidade, porque foram muitos milhões de anos de crianças sendo filtradas por meio dessa seleção. Então, hoje todas as crianças têm vontade de aprender algo novo. Os adultos também precisam desenvolver essa habilidade caso eles tenham perdido ela, né? Como eu falei, por um lado, é natural que a criança perca um pouco dessa habilidade na hora que ela chega na idade adulta, mas, como eu falei nos vídeos anteriores, um pouco dessa perda pode ser acentuada pela pressão social do contexto no qual a criança está inserida. Então, aquele adulto que chega na idade adulta e ele ainda está disposto a aprender habilidades novas, ele ainda está disposto a aprender coisas novas, não necessariamente porque essas coisas vão ser úteis, gente. Vamos dividir as coisas aqui. Você não tem que aprender alguma coisa só porque ela é útil. Você tem que aprender porque aquilo talvez é interessante para você, aquilo tem valor para você, mesmo que não tenha valor para a sociedade. Se tiver valor para você e para a sociedade, melhor ainda, né? Show de bola, você vai unir o útil ao agradável. Mas a gente tem que se dissociar da ideia de que a gente vai aprender coisas apenas porque a sociedade valoriza elas. Entendeu? Você vai aprender a tocar um instrumento não porque você quer ser um músico que vai ganhar dinheiro com música, mas porque você gosta de tocar violão. Você quer aprender a pintar não porque você vai vender as suas pinturas numa galeria de arte, mas porque você acha bonito quem pinta, você acha bonito quem canta, tudo bem? Você acha bonito a pessoa que não tem problemas em resolver problemas de matemática. Você acha bonito a pessoa que é capaz de resolver problemas sozinhos, de diferentes áreas do conhecimento, sem ter que pedir ajuda. Então a gente tem que estudar para esse tipo de coisa, a gente tem que ter vontade de aprender habilidades novas para lidar com os problemas da nossa própria vida, tudo bem? Então a aspiração é a primeira característica. A segunda é muito importante também, porque por mais que você até tenha vontade de aprender algum material, alguma habilidade nova, muitas vezes a gente esbarra num problema de autoconsciência. Então, por exemplo, assim, às vezes você fala com uma pessoa, olha, vamos correr, vamos começar a correr. E daí a pessoa fala assim, não, eu não sirvo para isso, eu não sirvo para correr, eu nunca gostei de correr e tal, eu tenho o joelho ruim, eu tenho não sei o quê. Gente, isso é uma mentira completa. O ser humano ele foi desenvolvido para correr. A corrida ela foi por muitos milhares de anos uma técnica importante de caçada, porque existem muitos animais que não conseguem correr por longas distâncias sem ter que parar para tomar fôlego, tudo bem? Eles não conseguem tomar fôlego correndo. E o ser humano, o primitivo, ele muitas vezes caçava os animais matando eles de exaustão. Os caras corriam tipo 2, 3 dias seguidos, né? Devagarzinho, mas de maneira constante atrás de um animal, até que ele não conseguisse mais correr, porque ele tinha que parar para tomar fôlego e ele não conseguia e tal, e o cara ia lá e pegava o animal. Isso era uma técnica de caça. Todos os seres humanos sabem correr. Todos os seres humanos têm um corpo absurdamente adaptado para a corrida. Tudo bem? É difícil acreditar isso. Se você acha que, eu não sei correr, eu não sirvo para correr, você é um mentiroso. Você é só um preguiçoso que não quer se dar a chance de correr. Pode ser que você não goste de correr, isso é outra história. Mas dizer que o teu corpo não é feito para corrida, isso é mentira. Isso é um problema de autoconsciência. Então você tem uma autoconsciência baixa ou uma autoconsciência negativa, que eu vou chamar aqui, que é você dizer para si mesmo que você é muito ruim em alguma coisa.
Tudo bem? Então você está dizendo, não, isso não é para mim, não adianta eu tentar fazer isso, que não vai dar certo e tal. A autoconsciência contrária, que é a autoconsciência positiva ou a autoconsciência elevada, ela também pode ser ruim. Por quê? Porque ela pode significar o seguinte: eu não preciso fazer tal coisa porque eu já sei. Eu não preciso fazer tal coisa porque eu já domino. E daí você cai num problema de arrogância, né? Em que você não é tão bom quanto você pensa, mas você acha que não precisa fazer. O problema da corrida seria semelhante. Então, é a mesma coisa que você falar assim, então se o meu corpo é preparado para a corrida ao longo de vários milhares de anos de evolução, então isso significa que eu não preciso treinar a corrida. Eu já sou bom corredor. Entendeu? Então, beleza, tenta dar um pique daqui no mercado. Tudo bem? Tenta dar um tiro de 400 metros aí para o máximo da tua capacidade. Cara, se você não tiver um infarto, entendeu? Você já, pelo menos você vai passar muito mal, você vai deitar na grama, você vai ter umas palpitações estranhas, você vai se sentir mal. Então, quer dizer, a gente tem que ao mesmo tempo acreditar que nós não somos tão ruins a ponto de que a gente não precise começar, porque nunca vai dar certo, ao mesmo tempo em que a gente não pode achar que a gente é tão bom que a gente não precisa mais se aperfeiçoar. Isso é autoconsciência neutra. É você saber que você não é tão bom assim e você precisa fazer, e que você não é tão ruim assim a ponto de que você tem que desistir. Tudo bem? As crianças têm isso muito gravadas dentro de si durante a infância. Então as crianças, elas nunca acham que elas são ruins a ponto de que elas não devam tentar fazer alguma coisa. Elas necessariamente vão começar a tentar para descobrir se elas são boas ou ruins. E mesmo que de alguma forma elas errem muito no começo, elas entendem que o erro é um processo pelo qual elas vão se aperfeiçoar. Então ela não tem problemas em começar a atividade dela e ela também não tem problemas em lidar com os erros e lidar com a frustração. A criança, na verdade, ela nem se frustra tanto assim. Se você for pensar numa criancinha aprendendo a caminhar, ela mais cai do que caminha. E ela não fica frustrada com isso. Ela usa aquilo como uma energia, como um motor para impulsionar ela ainda mais na direção de mais tentativas. É tipo, cada tombo para a criança é uma declaração de tipo, eu duvido que você consegue. Sabe quando a gente fala para um adulto assim, eu duvido que você consegue fazer tal coisa. Para a criança aquilo ali, cara, no momento em que ela tentou dar os primeiros passinhos e caiu, aí de vez que ela não vai parar de fazer até ela conseguir fazer. E isso é autoconsciência neutra, é ela saber que ela pode melhorar, mas ela não fica envergonhada dos erros dela. Tudo bem? Isso é uma característica que todas as crianças têm, mas que se você conseguir desenvolver enquanto adulto, isso facilita o processo de aprendizagem de qualquer coisa. Porque a gente tem a tendência de pensar assim, mas eu sou muito ruim em tal coisa e tal, o que será que fulano vai pensar? Gente, a maioria das pessoas não está nem aí para você. Certo? A maioria das pessoas não está se importando com o fato de você estar fazendo ou não alguma coisa. Elas não se importam com o fato de você estar errando alguma coisa. Elas não se importam com o que você está fazendo. Né? Então, já que elas não se importam, por que não fazer? O que você tem a perder? Certo? Se você não tem nada, por que não fazer? Tudo bem? A autoconsciência neutra é importante nesse caso. O terceiro tópico, né, a terceira característica seria a curiosidade, que a Erika Anderson às vezes chama de curiosidade infinita. De novo, todas as crianças têm. Então, não só as crianças foram moldadas evolutivamente para que elas desejem aprender alguma coisa, porque isso é valioso para a tribo, as crianças que aprendiam mais eram naturalmente as crianças que eram mais curiosas a respeito das coisas e do mundo. Então, no vídeo passado eu mencionei que a habilidade de contar histórias e de narrar histórias era uma habilidade que estava relacionada à interpretação do mundo. E por que as pessoas são curiosas a respeito de histórias? Então, vou voltar para a frase da Marie Curie. As pessoas deveriam ser mais curiosas sobre as ideias do que sobre as pessoas. Né? As pessoas deveriam ser mais curiosas sobre as ideias do que sobre as pessoas. Por que as pessoas são curiosas sobre as pessoas? Se você parar para pensar, elas não são curiosas sobre as pessoas, elas são curiosas sobre as histórias das pessoas. As revistas de fofoca, elas não trazem fatos, elas trazem histórias. Muitas vezes não são histórias verídicas, mas são histórias que de alguma maneira capturam a tua atenção. Então a gente é curioso por histórias. E a curiosidade no mundo da criança, ela está relacionada à interpretação de um mundo. Tudo bem? Então, naturalmente, você vai aprender mais se você for curioso, genuinamente curioso sobre um tópico. Então, você está numa empresa e você precisa aprender uma nova habilidade. Eu estou numa empresa de engenharia e eu preciso aprender Power BI. E eu não gosto de Power BI. Eu não sei do que se trata, não quero aprender e tal. Beleza. A pessoa que quer aprender, que sabe que Power BI é importante e ela vai tentar aprender aquilo ali, ela tem uma vantagem sobre aquela que não quer aprender.
Mas se duas pessoas querem aprender e uma delas é genuinamente curiosa sobre aquele tópico e a outra não, essa pessoa que é curiosa, ela vai aprender mais rápido. Porque você não vai precisar obrigar ela a aprender. Ela vai aprender por conta própria. Ela acha aquele tópico genuinamente interessante. Ela está disposta a doar o tempo dela, o esforço dela, o interesse dela e a atenção dela para aquele tópico, mesmo que ela não ganhe uma recompensa imediata sobre aquilo. Então é o que muitas pessoas que lidam com desenvolvimento pessoal falam que é foco no processo. Elas não estão focadas numa recompensa extrínseca. Elas não estão preocupadas com uma recompensa, alguém perceber que ela aprendeu aquilo. Aquilo é interessante para ela própria, entendeu? Ela vai querer fazer aquilo por conta própria. Então, se você é curioso sobre um tópico, naturalmente você aprende sobre ele. Não existe nada que pode se colocar no teu caminho se você é curioso sobre alguma coisa. E a maioria das pessoas é curiosa sobre as coisas. A maioria das pessoas é curiosa sobre ciência. É curioso porque... É curioso falar sobre curiosidade, né? A maioria das pessoas no Brasil é mais curiosa sobre ciência do que a média das pessoas em outros países do mundo. Então, no Brasil existe um interesse maior sobre ciência do que em outros países do mundo. Ainda que as pessoas não tenham compreensão disso. Por quê? Porque a maneira como a ciência é ensinada no Brasil é uma merda, né? Então, você torna a ciência incompreensível para as pessoas. E da pessoa que é interessada em ciência, ela sabe tão pouco de ciência que ela não é capaz de ler uma bula de remédio, né? Então isso veio numa pesquisa recente aí sobre analfabetismo funcional, né? Que a maioria das pessoas, mais da metade dos brasileiros, tem dificuldade de interpretar uma bula, tem dificuldade de interpretar um exame médico, mesmo que tenha os valores de referência do lado. Um exame de glicose, por exemplo, um exame de triglicérides. A pessoa tem dificuldade. Então olha que paradoxo, né? A pessoa é interessada por ciência, mas no momento em que ela busca esse conhecimento de ciência, muitas vezes existem obstáculos que ela não consegue transpor porque a base de ciência dela é muito fraca. Tudo bem? Ainda sustentamos, né? É melhor ter curiosidade e não ter habilidade do que ter habilidade e não ter curiosidade. Porque com a curiosidade você corre atrás da habilidade. Agora, se você só tem habilidade, você tem um dom, mas você não está interessado em desenvolver ele, né? É perigoso isso. Existe até um ditado que diz que um dom sem esforço é uma maldição. Às vezes você tem um dom, você é abençoado com uma habilidade que muita gente queria ter, mas você não se esforça em desenvolver ela até um nível realmente de maestria, aquilo pode se tornar uma maldição, porque as pessoas vão esperar muito de você porque você tem aquele dom e você não consegue colocar ele em prática. Tudo bem? Então, os 3 primeiros, aspiração, vontade de aprender algo. O segundo, autoconsciência neutra. Você não é nem tão bom e nem tão ruim quanto você pensa. Você provavelmente está na média. E o terceiro, curiosidade infinita, né? Seja curioso sobre as coisas. Todas as crianças são curiosas. Nem todos os adultos são. Se o adulto for curioso, ele tem uma vantagem em relação aos outros adultos. E o último tópico, o que eu considero provavelmente o mais interessante, né? O mais que, quando eu vi a primeira vez, eu achei ele chocante até. É uma habilidade que ela chama de willingness to be bad first, que seria traduzido em português, numa tradução literal, né? Disponibilidade para ser ruim primeiro. Então a Érica e o pessoal da empresa dela, quando eles dão os cursos, eles sustentam a seguinte ideia. Todo mundo que é muito bom em alguma coisa, todo mundo que é um mestre em alguma coisa, você olha para a pessoa e fala, cara, essa pessoa ela é incrível no que ela faz, ela já foi muito ruim naquilo, né? Então, quer dizer, não interessa, você pega o Kobe Bryant. Kobe Bryant, a gente viu, né, 2 vídeos atrás aí falando sobre ele, a questão da estigma do erro. O Kobe era muito ruim quando ele era criança. Ele era muito ruim. E eu garanto para você que ele era ainda pior quando ele era um bebê. Então para pensar assim, por que ele era muito bom? Ah, porque ele pulava, porque ele enterrava, porque ele driblava, tudo bem. Tudo isso é verdade. Houve uma época em que ele não sabia driblar e ele não sabia chutar para a cesta, né? Mas nessa época que ele tinha 10 ou 11 anos, por mais que ele não soubesse driblar e ele não soubesse arremessar, ele já sabia andar e ele já sabia pular. Houve uma época na vida dele em que ele não sabia nem andar e nem pular, que é quando ele era um bebê. Então, quando a gente se dá conta disso, todas as pessoas nasceram sem saber coisa nenhuma. Todas as pessoas nasceram sem nenhum tipo de movimento voluntário do corpo. Nem de fala, nem de movimento corporal voluntário, nenhum. A criança precisa aprender. A primeira habilidade da criança é trazer um objeto na frente do rosto dela. É trazer um objeto na frente, conseguir atirar e tal. Isso precisa ser aprendido. Tudo bem? Então, quer dizer, da mesma maneira como o Kobe não sabia pular e não sabia andar, o Eminem não sabia falar. Tudo bem? O Chico Buarque não sabia falar. O Chico Buarque não sabia segurar um objeto.
Hoje ele sabe segurar um violão. Houve uma época que ele não sabia. Shakespeare não sabia escrever, não sabia ler. Picasso não sabia desenhar. Entendeu? Todas essas pessoas foram ruins algum dia. E o que significa isso? Significa que se você quer ser bom em alguma coisa, você tem que estar disposto a ser ruim primeiro. E esse primeiro, ele tem duas conotações. Muitas pessoas, na hora que elas escutam essa frase, elas entendem o primeiro significado, mas não entendem o segundo. Quando a Érica diz, você precisa ser bom primeiro, ela está querendo dizer primeiro no sentido de antes, você precisa ser ruim primeiro, perdão. Você precisa ser ruim antes de ser bom. Isso é, vamos dizer, uma ordem temporal. Você primeiro é ruim e você passa muito tempo na fase ruim. Para então você conseguir chegar no bom, para então você conseguir chegar no ótimo. Mas também, se você estiver competindo com uma outra pessoa por um determinado aprendizado, então você e o teu colega de trabalho estão disputando uma promoção. E vai ser promovido aquele que aprendeu uma certa habilidade e conseguir resolver um certo problema. Quem que vai ser promovido? Aquele que for ruim primeiro. Porque se os dois querem chegar num nível bom, aquele que se colocar num nível ruim primeiro, que tentar primeiro, que for atrás de fazer primeiro, ele vai errar primeiro, ele vai filtrar os erros, ele vai aprender com os erros, ou pelo menos se espera que ele aprenda, né? E nesse processo de aprender com os erros, ele vai conseguir aprendizagem, ele vai conseguir neuroplasticidade, ele vai conseguir chegar a ser bom primeiro. Então, quer dizer, se você está disputando conhecimento com alguém, se você está disputando conhecimento com a sociedade do ponto de vista médio, qual é a maneira de se tornar melhor que a sociedade média num certo espaço de tempo? É você deliberadamente buscar ser ruim primeiro do que essa sociedade. Então, por exemplo, eu não sei correr. Tudo bem, mas você quer correr melhor que a sociedade? Começa a correr hoje. Não espera para amanhã. Porque pode ser que alguém comece hoje à tarde. Se você começar hoje de manhã, você começou primeiro. Você vai ser ruim primeiro e isso vai te dar uma vantagem de ser bom primeiro, se vocês seguirem essa etapa de aprendizagem. Então eu gosto muito de uma frase do Eliud Kipchoge, que foi considerado o maior maratonista de todos os tempos, né? Multicampeão, bicampeão olímpico e tal. Ele fala assim, o melhor momento para se plantar uma árvore foi há 25 anos atrás. O segundo melhor momento é hoje. Então o que ele quer dizer com isso? Hoje todo mundo quer a sombra da árvore, todo mundo quer o refresco, todo mundo quer o conforto. A melhor maneira de você ter conforto hoje é se você tivesse criado bons hábitos há 25 anos atrás. Porque esses hábitos hoje estariam produzindo frutos para você. Eles estariam produzindo a sombra para você, que é a sombra da árvore e o fruto da árvore. Já que você não plantou a árvore 25 anos atrás, você pode plantar ela hoje, para que você colha frutos no futuro. Por quê? Daqui 25 anos eu quero ter frutos dessa árvore. Você precisa plantar ela hoje. Se você esperar mais 10 anos para plantar essa árvore, significa que você esperou mais 10 anos para ser ruim em alguma coisa. E alguém escolheu ser ruim primeiro. E essa pessoa que escolheu ser ruim primeiro, ela vai ter a sombra da árvore dela antes de você ter a sombra da sua árvore. Então, é interessante notar que todas as crianças têm essas 4 habilidades. Elas têm aspiração, elas têm vontade de aprender. Elas têm autoconsciência neutra, elas não se preocupam com o estigma do erro. Elas têm uma curiosidade infinita sobre qualquer coisa, e isso está relacionado à habilidade delas de fazer perguntas e de contar histórias, porque quando você conta a história para a criança, muitas vezes ela pergunta sobre a história, né? Isso é natural. E a criança tem essa disponibilidade para ser ruim primeiro. Ela tem essa disponibilidade, esse desejo de ir na direção do erro. Ela tem uma vontade genuína de ir na direção da falha, porque ela não se frustra com isso. Então, muitas vezes a gente vai lá para a academia e malha 2 semanas e não vê resultado, e daí você fala, cara, eu não vou mais fazer, porque eu não estou vendo resultado. Gente, você não está se dispondo a ser ruim primeiro, você não está se dispondo a ser ruim antes de ser bom. Você está achando que você começa sendo bom. Isso não existe, nenhum aspecto da nossa vida existe dessa forma. Não só da nossa sociedade atual, como principalmente das sociedades primitivas onde o nosso cérebro evoluiu, né? Então a pessoa precisa ser ruim primeiro antes que ela seja boa. A criança precisa não saber pescar antes dela saber pescar e trazer peixes para a tribo. A criança precisa não saber lutar antes dela conseguir lutar para poder defender a tribo de um ataque. A criança precisa não saber algumas coisas antes dela saber. E isso se estende para a vida adulta no nosso contexto atual, porque hoje a nossa sociedade está mudando muito rápido, né? Nunca mudou tão rápido. Então, na medida em que coisas novas aparecem para a gente aprender, quem que vai aprender essas coisas antes? Aqueles que se disporem a errar antes. Aqueles que se disporem a errar primeiro. Tudo bem? Isso é bem importante.
Então eu vou deixar 2 links aqui na descrição do vídeo. São 2 links em inglês, mas vocês podem colocar para tradução, né, com o browser de vocês. O Google Chrome tem um mecanismo de tradução nativo, né? Um de um site de xadrez que eu uso para jogar xadrez, né? Então, Think Like a Toddler. Então, pense como uma criança. Então, ele mostra várias dessas coisas no sentido de que se você se deixar ser criança para aprender alguma coisa, se você adotar os hábitos de uma criança quando a criança está aprendendo, naturalmente você vai aprender mais rápido, qualquer que seja aquele tópico. Porque a criança, ela meio que te ensina como aprender alguma coisa, tudo bem? E o segundo é um vídeo, é um texto, perdão, da própria Erika Anderson, do site dela, em que ela fala sobre algumas dessas coisas. E é interessante que ela começa o vídeo dizendo, olha, você precisa se reconectar com o seu eu de 4 anos. Então a gente vai colocar ali a idade de 3 a 4 como o ápice da velocidade de aprendizagem. É onde uma criança aprende, do ponto de vista conceitual, mais rápido em toda a vida dela. Aprendizagem consciente, né? Quando ela tem 1 ano, talvez ela aprenda até mais rápido, mas é uma aprendizagem inconsciente. Tudo bem? É inconsciente porque a criança adquire muitas habilidades sem mesmo se dar conta que ela está tendo aquelas habilidades. Ela aprende a rolar, ela aprende a sentar, ela nem se dá conta disso. Quando ela tem 3 ou 4, ela já está se dando conta das coisas que ela está aprendendo. Tudo bem? E isso é bem importante, porque é o momento em que você pode começar a ter algum tipo de instrução formal para ensinar a criança alguma coisa. Então, um caso emblemático, né, que eu vou falar daqui a algum tempo em alguns vídeos, que é o caso das irmãs Polgar, né? Elas foram, o pai delas, o Laszlo Polgar, ele ensinou elas a jogar xadrez, as 3 se tornaram campeões mundiais, né? Não, acho que a do meio, a Sofia, não, mas assim, chegaram no nível de jogo de um campeão mundial. E todas elas foram ensinadas a jogar a partir dos 3 anos. Porque ele falava, antes dos 3 não adianta ensinar porque a aprendizagem consciente não acontece. Agora, a aprendizagem consciente a partir dos 3 existe, ainda assim, pensando como uma criança. Não tendo estigma de erro, tentando, sendo ruim primeiro, sendo genuinamente curioso e querendo genuinamente aprender. Tudo bem? Então, desenvolvam essas habilidades, né? Se você é um adulto e você está realmente preocupado com o mercado de trabalho ser muito competitivo no futuro e tipo, sei lá, você precisa desenvolver habilidades para acompanhar essa mudança de mundo, eu sugiro você desenvolver essas habilidades e principalmente se você tem uma criança perto de você, pelo amor de Deus, não mate essas habilidades na sua criança. Ela vai perder um pouco do ponto de vista evolutivo, naturalmente o adulto aprende um pouco mais devagar que a criança. A neuroplasticidade do adulto, ela é muito menor que a neuroplasticidade da criança, a gente sabe disso. Agora, a gente não precisa ainda aumentar essa queda na neuroplasticidade usando uma pressão social desnecessária. Então, tente aprender com a sua criança. A criança vai aprender com você, mas tente você aprender com ela, tudo bem? Você vai se surpreender com a quantidade de coisas que você pode aprender com uma criança de 3 anos ao seu lado. Forte abraço.